Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Há um tempo atrás eu passei pela dor de uma separação. Então eu entendi o que Deus queria fazer comigo e esse canal ele foi criado por inspiração do Espírito Santo para te ajudar a se restaurar em Cristo Jesus, independente do que venha depois. Porque às vezes você pensa que só vai ser feliz depois que a restauração acontecer. Eu passei por um deserto terrível, uma dor insuportável, que Deus ele me tirou daquele lugar, porque eu não tinha forças para poder sair. Eu sempre falo nos meus vídeos que eu fiz muito pouco em relação à minha saída do deserto. O meu casamento não foi restaurado. Eu já tenho 3 anos que passei por essa dor e eu tive que seguir a minha vida. Eu tive que me restaurar em Deus e viver a minha vida, porque eu não poderia associar a minha felicidade à volta do meu marido, o que estava acontecendo. Então eu percebi que eu precisava me restaurar em Cristo, eu precisava ter uma nova oportunidade de viver, não de sobreviver. E para isso que esse canal foi criado, para te ajudar a sair dessa tristeza, sair dessa dor, independente do que venha acontecer, independente que você queira ficar sozinha, independente que você queira entrar em outro relacionamento, independente que você queira fazer, queira lutar pela restauração do seu casamento. E às vezes também você já está casada, ou casado e infelizmente está passando por um deserto, porque eu conheço pessoas que estão passando por um deserto estando casadas. Mas enfim, o meu canal eu falo sobre restauração pessoal, porque eu entendi que a nossa restauração pessoal, ela não pode depender de ninguém, ela não pode depender daquilo que a outra pessoa está fazendo e principalmente daquilo que a outra pessoa fez conosco. Então eu trago essa proposta para você, eu espero que você goste, eu espero que você acompanhe, que você curta, que você compartilhe com os amigos e com as amigas, porque esse canal, ele todos os dias, eu peço orientação ao Espírito Santo para falar aquilo que ele quer que eu fale, não aquilo que eu quero falar dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias experiências. Então, baseado na Bíblia, que foi a palavra-chave, que Deus me deu, não uma palavra específica, eu digo a palavra-chave que Deus me deu foi toda a palavra. Então, eu mergulhei nela, entendi que eu precisava me restaurar para poder viver a minha vida e depois Deus faria o que Ele acharia melhor. Eu sou a favor da restauração do casamento, mas acima de qualquer coisa, eu acredito na soberania de Deus, eu acredito que o poder pertence a Ele, que a força pertence a Ele, e o que Ele vai fazer da sua vida, assim como na minha vida também, está nas mãos dEle, e a gente tem que aceitar aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas eu gosto sempre de falar também que aqui eu não falo das coisas que o meu esposo fez, eu falo meu esposo porque o divórcio ainda não saiu, já estamos 3 anos nesse processo. Algumas coisas eu vou ter que falar, mas sempre tentando poupar a parte dele, porque quando há uma separação, os dois são culpados. Eu quis no início colocar muita culpa nele, eu quis me fazer de vítima. Acredito que a maioria de nós passamos por isso. Comigo também não foi diferente. Eu fiquei 1 ano nessa luta, eu fiquei 1 ano sem saber o que fazer, mas a coisa principal que eu fiz foi mergulhar na palavra de Deus, e hoje eu trago para você uma coisa primordial, que é a mesma coisa, vamos dizer assim, que você tem que fazer quando você está no deserto, quando você entra no deserto. Eu fiz isso, eu gosto sempre de falar para vocês o meu passo a passo, porque cada pessoa conta o seu passo a passo. Eu creio que as pessoas também falam para poder te ajudar, mas o meu passo a passo eu gosto sempre de contar, porque é o que nós temos que fazer. A maioria de nós temos que fazer, que é mergulhar na palavra e ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida naquele momento que nós estamos passando, porque Deus certamente Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Isaías. Deixa eu ver aqui, Isaías 59. Eu quero falar tudo para você entender o que eu vim trazer para você aqui hoje. Olha, é Isaías 59, depois você lê tudo. Começa no versículo 9 e a gente vai até o 15 rapidinho, porque ele é bem rapidinho, e fala o seguinte, olha, aqui fala sobre a confissão dos pecados que o povo estava fazendo naquele momento em que Isaías estava junto com eles ali. Então fala o seguinte, olha, Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado e por isso Ele demora a nos socorrer. Procuramos a luz, procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão.
Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite. E, em plena flor da idade, perecemos mortos. Fugimos como ursos assustados, gememos como pombas. Esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas ele está longe de nós. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Nós podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Perdão, não podemos conhecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis. Temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas. E temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Aqui fala, né, que o povo, ele confessa os pecados dele, né? E logo depois, no versículo 16, fala sobre Deus salvará o seu povo, né? Porque antes tem que existir o reconhecimento de pecado, porque às vezes nós queremos atropelar, nós queremos pular processos, e não adianta você querer fazer esse tipo de situação com Deus, fazer esse tipo de negociata com Deus, né? Vamos dizer assim, né? Quando nós estamos no deserto, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é a nossa vida de pecado que vivíamos antes e o que queremos fazer depois disso, porque Deus, ele não faz nada que não for para nos resgatar, que não for para nos curar, para nos moldar. Então, antes de vir qualquer tipo de restauração, vem essa confissão de pecados. Você precisa confessar a Deus aquilo que você fez, porque quando existe essa dor, você precisa ser sincera ou sincero com Deus, de colocar tudo para fora que você fez, tudo que você pensou de errado, porque existiam muitas práticas que ficaram para trás antes e durante o seu casamento que você certamente foi ocultando para si mesmo, pensando que ocultou para Deus e ocultando para o seu marido, né, ou para sua esposa, né? Então eu quero compartilhar aqui com você, né, essa passagem, uma passagem muito bonita que fala sobre a confissão de pecados, que eu tive que fazer isso também. Eu entendi logo de primeira as coisas que eu precisava fazer, porque eu tinha vivido uma vida antes e durante o meu casamento de enganos e mentiras. Vim para o meu casamento com essa mentalidade, né? E assim eu fui achando que estava tudo muito bem, até que um dia a casa caiu, né? Então eu quero compartilhar com você, quando eu estava no deserto, eu anotei aqui para eu não esquecer. Deus, ele me fez lembrar de todos os pecados da minha vida, principalmente os pecados que eu tinha cometido contra o meu marido. Eu até anotei aqui, né? Eu não tinha o hábito de honrar, até mesmo porque, né? Honrá-lo, né? Até mesmo porque eu comentei com vocês alguns vídeos atrás que eu cresci numa família que não existia esse tipo de honra diante do esposo e diante da esposa. Eu cresci numa família que adultério era normal, que aborto era normal, mentira era normal, engano era normal. Era tanta coisa. Tinha um lado bom também, né? Que graças a Deus eu reconheço isso, e como toda família tem, né? Mas eu cresci com essa ideia de casamento, que traição era normal, que divórcio era normal. Então eu já cheguei no meu casamento com essa ideia de achar que eu poderia enganar com facilidade, que isso aí não iria me causar nenhum dano, nenhuma dor. Então eu não honrei meu marido em algumas questões que, como por exemplo, eu anotei aqui, olha, às vezes as pessoas falavam mal, né? A gente conversava, né, com algumas amigas, assim, eu sempre conversava com algumas amigas, e de mulher para mulher, né, esposa para esposa. Então umas tinham o hábito de falar mal dos seus maridos, e eu também, falava, né? Eu
falava dos defeitos dele, eu não tinha nenhum pudor em não o contar, às vezes coisas até íntimas, infelizmente. Contava coisas íntimas e um erro, né, que eu cometi, e a gente ficava comentando algumas coisas assim, né? Isso, coisas muito pessoais, isso não é legal, né, a gente ficar comentando. Então, às vezes eu não honrava ele nessa questão de quando alguém falava alguma coisa comigo, do esposo delas ou de namorado, aí eu também entrava naquela ali e falava, eu não tinha nenhuma restrição, né? E também não tinha sabedoria nenhuma, né? Não tinha sabedoria nenhuma porque eu entrei e saí da igreja várias vezes. Logo assim que nós nos casamos, eu entrei, eu me convenci de que Deus era bom, eu não era convertida realmente. Eu não entendia, não sabia nada dessas coisas de honrar, né? Honrar pai e mãe, honrar esposo, honrar casamento, eu não sabia de nada disso. Então eu aprontava muito nesse sentido de falar mal dele também. E Deus, ele me chamou a atenção quando eu estava no deserto, ele me chamou a atenção em relação a isso. E eu tive que pedir perdão não só a Deus, mas eu também, como eu já falei para vocês em algum vídeo anterior aí, que eu escrevi uma carta, né, para ele, foi por e-mail, né? Eu mandei uma mensagem por e-mail, reconhecendo das coisas erradas que eu tinha feito naquele momento. Eu não vou mentir para vocês que eu tinha esperança que essa carta causasse um impacto nele, ele voltasse para casa, mas o impacto maior que eu queria era me ver livre daquela dor, era saber que eu estava fazendo aquilo que Deus tinha me pedido, porque na rede social tem muitas coisas, né, em relação à restauração de casamento, quando fala carta de perdão, deixa aí, tem muitas técnicas, a gente acaba fazendo algumas delas, né? E de verdade eu perguntei a Deus porque eu não queria passar por essa vergonha, eu não queria passar por essa humilhação de entrar em contato, de ser rejeitada, repudiada novamente, porque o coração dele estava muito duro. Então eu preferia não obedecer a Deus nesse sentido, porque eu preferia nem ter contato com ele para não ter que passar por essa situação, né? Mas Deus me pediu fortemente para eu fazer isso, então eu entrei em contato com ele, mandei uma mensagem para ele via e-mail, reconhecendo que eu não tinha sido uma boa esposa, que eu não tinha sido uma boa ajudadora. E ele aceitou de boa, ele falou, até foi muito gentil e falou: Roberta, eu não tenho raiva de você, eu não guardo mágoa no meu coração, não deu certo, não deu, aquelas coisas, né? Então, uma das coisas que Deus me pediu, né, que eu vi por aí pela internet e fiz, mas não porque tinha que fazer, mas eu fiz embaixo de oração, embaixo de jejum, embaixo de uma palavra. E Deus realmente ele me pediu isso porque eu era muito durona, eu era muito orgulhosa. Então, a ponto de eu chegar e fazer isso, tudo bem que quando a gente está no deserto, a gente não tem filtro de nada. A gente faz coisas que a gente, até Deus duvida, vamos dizer assim, né? A gente se humilha muito, então por a gente querer que a pessoa volte logo, por várias situações, não é nem porque ama, porque gosta, porque quer que a pessoa volte, às vezes é pela humilhação, pelo ego mesmo em si, né? Então a gente faz muitas coisas que às vezes a gente não sabe se é Deus que está pedindo ou se é o nosso ego que está pedindo. Então eu fiz isso embaixo de uma oração, eu me preparei espiritualmente para isso, eu fiz de verdade e não minto para vocês que eu esperava, né, que ele falasse: então tá bom, eu vou voltar, você mudou. Mas só que, como eu falei para vocês, a minha dor era tão grande, aquilo que eu estava sentindo, que só o fato de fazer e Deus me aliviar e ele não falar nada, para mim já estava bom. Agora o outro que eu quero falar para vocês, uma coisa também que eu fazia muito de errado e que Deus me trouxe à memória de uma coisa que eu deveria te confessar, era que eu tomava muito à frente das coisas. Eu era aquela mulher que quando tinha que resolver pepino, quando que tinham que resolver BOs e BOs dos grandes, eu tomava frente, eu chegava, eu fazia, acontecia, eu era homem da casa, eu falava, né, quando estava o furor das emoções, da gente ter que resolver coisas com terceiros, eu falava, não, quase que eu falava assim com ele: olha, cala a boca e deixa que eu resolvo, quase. Mas eu botava realmente ele de escanteio, porque eu via que às vezes eram situações que não estavam caminhando para nosso benefício e as pessoas às vezes estavam se aproveitando da situação. Então eu, a bonitona, a fortona, a corajosa, a guerreira, não, deixa que eu resolvo. Então eu comecei a tomar parte daquilo ali e aquilo ali diminuía ele como homem, como marido, né?
não somente diante de mim, mas também diante dos filhos e também diante das pessoas, né? É igual as pessoas falam assim, lá na casa de fulana, né, na casa de Roberta, né, provavelmente muitas pessoas falaram, quem manda lá é ela. E eu gostava disso, eu confesso para vocês que eu gostava, porque eu não queria perder o domínio das coisas. Então uma coisa errada que eu fiz foi tomar a frente de tudo, ser aquela a mulher macho dentro de casa, sem a minha autorização nada funcionava. E eu e você sabemos que isso não é legal, né? Que isso só vai tirando a autoridade do sacerdote da casa, né? Outro erro que eu também cometi, que eu quero compartilhar com vocês, né? Que eu acabei de falar, complementando isso. Eu era assim em casa com meus filhos, eu tirava a autoridade dele com meus filhos, eu tirava a autoridade dele tanto, eu quero, antes de falar do próximo, a autoridade que eu tirava dele, a autoridade dele que eu tirava de casa era como se fosse assim, até o alimento para a gente comprar, para a gente comer, ele falava assim, que vai comprar para o almoço? Aí eu falava, isso. Era assim, né? Interessante que mesmo, né, o marido sendo assim, né, ele arrumou outra pessoa, né, ele acha, né, 28 anos de casado, né, mesmo assim, eu fico vendo, né, que não tem um padrão de traição, não tem um padrão assim, não estou falando na logística, porque tem um padrão na logística sim, e eu não quero fugir muito do assunto, é esse padrão dele ficar muito no telefone, né, dele achar que a gente não está vendo, dele achar que a gente não está percebendo as coisas, a gente finge de bobo, mas o que eu digo assim, não tem um padrão em relação à vida perfeita, como por exemplo nós conhecemos muitas pessoas famosas aí que são mulheres bonitas, ricas e os maridos traem. Nós conhecemos casais que estão pouco tempo casados e os maridos traem. E as esposas também, tá? Eu estou me direcionando mais para a mulher, né? Mas eu também falo para os homens. Tem casamento de 28 anos igual o meu, que eu já achava que eu já ia ter 28, sendo que 6 anos antes ele tinha se envolvido com essa mulher, né? Então, não tem um padrão, né, que a gente possa falar assim, eu vejo pessoas que, na questão da idade, eu e meu marido, ele é 2 anos ou 3, eu não me engano, eu até nem sei mais velho do que eu, mas tem pessoas que são casadas com homens mais novos, homens mais velhos, às vezes as mulheres são mulheres dóceis, não era uma mulher igual a mim, mandona, autoritária, são mulheres mais dóceis, às vezes as mulheres são cristãs e os homens também, né? Que a gente cansa de ver os dois pastoreando. Então não existe um padrão, né? Quando acontece essa questão da separação, a gente quer padronizar uma situação, não existe como. Existe uma padronização do comportamento, né? Porque praticamente todos eles se comportam de forma igual, não só dentro de casa, com frieza, tratando a mulher mal, mas também com a OM, né, com a outra mulher. Porque na minha casa a minha esposa não me dá atenção. Porque eu estou prestes a separar, a gente não dorme mais junto. Essa mesma coisa, o comportamento é o mesmo, tá? Agora, voltando aqui na história, que eu quero falar para vocês, hoje, né, eu sou pastora, mas eu não estou pastoreando. Hoje eu optei, né, porque quando ele saiu de casa, nós já estávamos afastados, nós dois fomos consagrados a pastores. Nós dois pastoreamos uma igreja pequena durante um tempo. Nós sempre vivemos nesse ambiente cristão, mas é aquilo que eu falei para vocês. Nós estávamos achando que estávamos adorando a Deus, estávamos convencidos de que Deus era o bom para a gente, né, na questão de segui-lo. Mas nós não, né, principalmente eu, que eu estou falando de mim, eu não era convertida realmente. Eu só fui entender quem Deus era na minha vida depois que ele saiu de casa. Então, hoje eu não estou pastoreando mais, eu estou me dedicando aos meus estudos, à minha profissão como psicanalista. Eu hoje faço vídeos, eu também trabalho numa empresa, uma empresa pública, né? Que eu trabalho com mulheres. Então eu hoje estou seguindo essa linha, né? Até quando eu não sei, Deus é que sabe da minha vida. Se eu tiver que pastorear de novo, Deus é que sabe, mas nesse tempo agora
que eu estou falando com vocês, eu não estou pastoreando igreja nenhuma, estou sendo pastoreada. Então, na igreja era a mesma coisa quando nós estávamos pastoreando. A última palavra era minha. Dava uma confusão tremenda na igreja, porque nós não estávamos curados, porque logo assim que nós fomos consagrados, nós fomos consagrados depois da primeira vez que ele teve envolvimento com essa mulher. Então, a nossa vida fora do altar era um inferno, porque a gente vivia brigando, eu vivia infernizando a vida dele, porque eu via que realmente ele não tinha se arrependido. Aí você pode me perguntar, mas como que você sabe que ele não se arrependeu? Pelas atitudes, infelizmente pelas atitudes, né? Eu não vou entrar nessa parte, né, falar para vocês porquê, mas pelas atitudes que ele continuou tendo, não de trair, né, com essa mulher, mas outras atitudes. Então na igreja também era um inferno, né? Os bastidores eram terríveis, né? As pessoas viam a gente ali, ele pregando, porque ele que estava à frente, né, pregando, e eu ficava com o restante das coisas, e eu ficava ali fazendo o entorno para poder ajudar a igreja a seguir. Mas a nossa vida era um verdadeiro inferno, era uma verdadeira briga. Quando eu lembrava do nome da pessoa, eu lembrava, não, quando eu via um nome que era um nome parecido com dela, idêntico ao dela, eu já acusava ele. Qualquer situação da mulher onde que ela morava, que eu via no jornal, aconteceu uma situação em tal lugar, aí eu brigava com ele. Então a nossa vida fora da igreja, fora do altar, era assim. Então eu também tive, infelizmente, essa atitude de querer ter o controle na igreja também, de querer ter o controle em tudo que fazia parte da vida dele, da vida dos meus filhos, e eu tive que confessar isso para Deus. Essa minha arrogância, esse meu orgulho, esse meu autoritarismo, eu tive que falar tudo para Deus e confessar, porque Deus, ele precisa que você fale, né? Aí você pode me perguntar também, como que você fez isso? Você falou para Deus e acabou? Você fez isso para outra pessoa, com outra pessoa, né? Eu fiz das duas formas. Fiz para Deus primeiramente, né? E depois eu pedi a Deus em oração que me direcionasse uma pessoa que eu pudesse confiar e falar, porque eram coisas íntimas, coisas que realmente essa pessoa que fosse ouvir, ela precisaria me ajudar em oração, ela precisaria renunciar comigo em oração, uma pessoa realmente escolhida por Deus. E assim Deus me mostrou, me revelou, na verdade não foi nem me mostrou em sonhos, Deus me revelou essa pessoa, e eu fiz essa confissão de pecados, né? E deixa eu ver aqui que eu anotei para vocês. Já falei sobre não estar pastoreando, que eu anotei aqui porque eu queria lembrar isso para falar para vocês. Mas enfim, já estou chegando já no final, no último tópico. Deus fez uma limpeza. Deus fez uma limpeza na minha vida. Deus, ele me mostrou realmente tudo que eu precisava fazer, todo o meu comportamento que eu precisava ter. E olha que não foram poucos. Eu já falei em vídeos anteriores que eu tive que pedir perdão a algumas pessoas. Eu fiz uma lista, não só uma lista, né, não só pedir perdão para ele, mas Deus me mostrou que eu precisaria pedir perdão a algumas outras pessoas nas quais eu tinha magoado, pessoas que tinham me ajudado uma vida inteira e eu não fui grata a essas pessoas, e eu não fui honesta com elas. Então assim, eu fiz essa relação, e Deus me mostrou, eu tive que fazer isso tudo embaixo de uma oração, embaixo de uma palavra. Deus, ele fez uma limpeza em mim, porque eu estava querendo prosseguir a minha vida, eu estava querendo restaurar o meu casamento, eu estava querendo restaurar a minha própria vida, e infelizmente embaixo de uma construção puída, né? Quebrada, desmoronada já, metaforicamente falando, uma construção toda inacabada, toda estragada, toda sem estrutura. Era o que era minha vida, era o que era minha vida. Então, Deus, ele me pediu carinhosamente, Roberta, vamos fazer essa limpeza? E eu comecei a confessar os meus pecados. Eu comecei a colocar para fora, para Deus primeiramente, tudo aquilo que... E eu falei, tá? Dentro da minha casa. Eu fiz muitos momentos, não foram não foi só um momento. Foram muitos momentos. Até hoje eu peço a Deus para me lembrar, trazer à minha memória tudo aquilo que eu preciso fazer, tudo aquilo que eu preciso falar
Todos os dias eu leio o Salmo 51, né, que fala sobre o arrependimento sincero e genuíno de Davi. Eu leio alguns salmos todos os dias, que eu entendo, né, para mim, que eu preciso desses salmos, porque existe até um livro muito famoso aí de um médico que é salmoterapia, né? Realmente os salmos são uma terapia. Então eu entendo que eu fazendo isso, eu estou me curando a cada dia mais. Eu não parei lá, eu não fiz a minha prática, a minha devocional, a confissão dos meus pecados, eu não fiz tudo lá no início quando eu estava no pecado, no deserto, perdão. Eu ainda tenho essas práticas de fazer tudo aquilo como se fosse uma manutenção do meu relacionamento com Deus, como se fosse um renovo diário do meu relacionamento com Deus, porque hoje eu desejo a intimidade com Deus e às vezes é o que acontece no nosso casamento. A gente casa e a gente está muito bem, muito maravilhosa lá, beijinho, abraço, flores, música, jantar, e no decorrer do tempo a gente vai se esquecendo, a gente vai deixando para trás, a gente vai esquecendo de pedir perdão, a gente vai esquecendo de falar com gentileza, com doçura. Então é a mesma coisa que é o nosso relacionamento com Deus, né? A gente passa por um deserto. E às vezes, lá no deserto, a gente faz jejum, a gente ora todos os dias, a gente tem uma vida de santidade na proporção que você vai sendo curada, ou na proporção que você vai desistindo daquilo que Deus quer para você, seja, como eu falo para você, seja uma restauração, seja que você fique sozinha. Às vezes você vai sendo curado e você vai vendo que aquilo ali não era aquilo que você queria, não era aquilo que Deus queria, e você vai se fortalecendo nele, e você vai entendendo aquilo que ele quer para você, e você vai deixando aquilo ali e não vai ligando mais o seu relacionamento com Deus, não vai tendo mais uma devocional de manhã, não vai tendo mais um comportamento diário em qualquer lugar que você vá, de renúncia, de rendição. Então, o que eu quero falar para você hoje, para a gente finalizar o nosso vídeo, que já está indo para os 30 minutos, é que primeiro você confesse os seus pecados a Deus. Tudo, vai pedindo ao Senhor, não importa se for o boom daquele momento, igual aconteceu comigo, que eu tive que fazer tudo de uma vez e depois pedir a Deus para trazer à minha memória coisas que precisavam ser tratadas também, né? Porque não foi só naquele momento. Deus foi trazendo à minha memória muitas coisas da minha infância com a minha mãe, com minhas irmãs, meu ambiente de trabalho, né? Claro que o momento da restauração em si, o deserto em si, ele é aquele ápice na nossa vida de dor e de tristeza. Mas eu pedi a Deus verdadeiramente para Ele me limpar, para Ele trazer à minha memória tudo que precisava ser limpado, tudo que precisava ser jogado fora, tudo que precisava ser renunciado, porque enquanto isso não aconteceu, a cura não veio. Porque não adianta você querer pular processos, não adianta você querer ardentemente uma restauração de casamento se você não está preparada para poder lidar com você mesmo, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, eu espero que esse vídeo sirva para você. Se você ainda não fez isso, se você ainda não se colocou diante de Deus para limpar a sua vida totalmente, ficar no seu secreto e pedir assim: Senhor, me mostra tudo aquilo que eu preciso limpar dentro de mim, o meu orgulho, o meu ego. Às vezes você não teve tanto uma vida de pecado como eu tive. Às vezes você não aprontou muito como eu aprontei. Às vezes você só precisa renunciar a algumas coisas que você entende que você precisa fazer isso para você se libertar verdadeiramente. Porque enquanto você não fizer isso, a restauração da sua vida pessoal, ela não vem. Ela não vem. E infelizmente você vai continuar sangrando, você vai continuar reclamando, você vai continuar sendo uma ferida ambulante que só vai ferindo outras pessoas também. Então, enquanto você verdadeiramente você não abrir o seu coração para Deus e colocar para fora tudo aquilo que precisa ser colocado, e através de uma palavra você ser direcionada para uma pessoa que vai te auxiliar em oração, para você fazer isso também e ajudar você em oração a se reerguer, a se limpar, a sua dor ela vai continuar e você vai continuar amarga, você vai continuar aí sangrando não só na vida das pessoas, mas principalmente na sua vida também, porque a gente sabe quando a gente não é uma boa companhia nem para a gente mesma. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer. Porque sem confissão de pecado, sem renúncia, infelizmente, não existe fórmula mágica.
Não existe um pozinho mágico que vai tirar você dessa dor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.